Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvada seja a Santa Mãe de Deus, para sempre sejam louvados. Meus irmãos, meu nome é Antônio Pereira, eu sou consagrado na comunidade de Aliança Shalom e sou da Escola de Formação. E foi-me dada uma missão para falar um pouco com vocês sobre um assunto muito bom de falar, né? Muito prazeroso, que é a vida de louvor. Ok? Nós vamos meditar um pouquinho sobre esse assunto e não poderia deixar de ser, nós vamos iniciá-lo com uma passagem que fundamenta o nosso carisma, porque o louvor ele é parte fundamental do carisma Shalom, certo? Então, o nosso fundador sempre fala disso, sempre nos mostra esse aspecto de como o louvor é essencial na vida de um cristão. Eu não diria só de um Shalom, de um irmão da comunidade Shalom, mas de todos os cristãos. Ok, meus queridos? Então, vamos abrir a nossa Bíblia aí em Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 19 ao 22, certo? Vamos lá, vamos meditar um pouquinho aqui. Fala assim: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá então, dando continuidade aqui, a gente pode ver que Jesus já nos dá uma ordem, né? Um ordenamento sobre o louvor. Quando ele diz aqui, que ele inicia aqui falando, o apóstolo João começa falando que os discípulos estavam fechados num lugar, com medo, temerosos. Temerosos de quê? Temerosos do que estava acontecendo ali naquela cidade, naquele momento. Jesus tinha acabado de ser crucificado e eles estavam com medo, obviamente, de ter o mesmo destino. Então, eles estavam trancados, quando, de repente, Jesus se colocou no meio deles. Jesus apareceu no meio deles, ressuscitado, né, e proclamou: a paz esteja convosco. Então, nós já podemos tirar algumas conclusões. Podemos observar que Jesus começa aqui, inicialmente para nós, né, porque nós somos os discípulos de hoje. Jesus já chega para nós, e a primeira palavra de Jesus é ministrando a paz sobre nós. A paz, Shalom, o Shalom do Pai, a paz de Deus sobre nós. Então, essa paz, ela tranquiliza prepara o nosso coração para que nós possamos ter uma vida de louvor. A paz e o louvor, eles estão ligados. Eles estão muito, um depende do outro. Para termos paz,
precisamos estar em louvor ao nosso Senhor, ter uma vida de louvor. E para termos uma vida de louvor, precisamos estar em paz. Observe bem, a paz que Jesus nos ministra não é a paz, vamos dizer assim, a ausência de guerra, a ausência de conflito, a ausência de problema. Não é essa paz. É uma paz interior. É aquela paz dada pela Trindade Santa, de que nada nessa vida, nenhuma guerra, nenhum conflito, nenhuma pandemia, nada, nem todas as doenças, né? Nada é capaz de tirar. Nada é capaz de roubar essa paz. Então, o Senhor nos convida, nos dá generosamente essa paz e nos convida a assumirmos essa paz na nossa vida. A vivermos encharcados dessa paz. Não somente para benefício próprio, não somente para nós mesmos. A paz, o shalom do Pai, não é benefício único e exclusivo de nós próprios, de cada um pessoalmente. É sim de cada um, mas ela transborda na nossa vida. Ela transborda na nossa vida para todos os cristãos, para todas as pessoas, para todos os filhos de Deus. E esse transbordamento, ele acontece através do louvor. Através do louvor. Quando numa situação de conflito, numa situação de dor, numa situação de pesar, o nosso coração deve estar cheio de louvor. Eu testemunho aqui, na época, em 1995, se não me falha a memória, o ano foi por aí, 94, 95, por aí, houve o falecimento do nosso querido irmão Ronaldo Pereira. Foi o primeiro shalom aí para a glória, né? Aí para o lado de Deus, no céu. E eu me recordo no enterro, eu já estava na comunidade naquela época, e eu me recordo de que no velório e durante todo o rito fúnebre, né, do Moisés, as pessoas que estavam mais próximas a ele, eu não cheguei a ouvir da boca do Moisés, mas as pessoas que estavam mais próximas a ele testemunharam e testemunham ainda isso, que o Moisés dizia constantemente: Senhor, que o louvor não saia dos nossos lábios. Apesar de ele estar sofrendo muito, nós olhávamos para o semblante do Moisés e víamos como ele estava sofrendo. O semblante dele denunciava a sua dor interior pela Páscoa do Ronaldo. Mas a sua boca dizia: Senhor, que o louvor não saia dos nossos lábios, não abandone os nossos lábios, não abandone as nossas vidas. Isso mais do que qualquer pregação. Isso foi maior do que todas as pregações que ele já fez sobre o louvor. Essa foi a maior de todas, né? Porque foi ato concreto, foi a vida, foi o louvor em vida, ok? Então, aí Deus, depois que Jesus aqui ministrou o louvor, o que é que a palavra de Deus diz aqui? Dito isso, mostrou-lhe as mãos e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Confirmando o que eu acabei de falar. A paz de Deus, quando nós temos esse coração em paz, esse coração repleto da paz de Deus, que nos é ministrada generosamente, a consequência disso é o louvor do nosso coração na nossa vida. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Alegraram. Não é aquela alegria boba, né, que a gente encontra aí no mundo, né? Às vezes as pessoas ficam atrás da felicidade, da alegria, e buscam uma alegria que se acaba, né? Que não é a alegria de Deus. Essa aqui que a palavra nos fala é a alegria do Senhor, é a alegria verdadeira que fica lá no fundo do coração e nada pode tirar. É a alegria que é enraizada em nosso coração, que está ali, impregnada na nossa vida e que transborda em atos.
transborda em atitudes para com nossos irmãos, para o acolhimento dos nossos irmãos. Ok, meus irmãos? E o Senhor termina essa palavra dizendo aqui que recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo de Deus. Isso nos mostra que para termos essa paz que Jesus quer nos dar, para termos o louvor no nosso coração e transbordando na nossa vida, como Moisés diz, que o louvor não saia dos nossos lábios. O Senhor sabe que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E hoje Ele ministra sobre você o Espírito Santo de Deus. Hoje o Senhor te dá essa graça do Espírito Santo de Deus, de você receber o Espírito que já habita em você, o Espírito que já mora em você desde quando você foi batizado. Mas Ele te dá essa efusão desse Espírito, esse desejo de você, esse ato de permitir que o Espírito Santo Ele transborde na sua vida, Ele possa ser o Senhor dos seus atos, das suas atitudes, Ele possa passar à frente da sua vida, de todos os momentos da sua vida. O Espírito Santo está ali e fazer com que essa paz de Deus que já habita em você transborde na sua vida através do louvor, contagiando todos os irmãos, contagiando toda a humanidade. Principalmente nesse momento, meus irmãos. Falando especificamente sobre esse momento que nós estamos vivendo, apesar de nós estarmos em casa, em isolamento social, mas nós não estamos alheios ao que está acontecendo ao mundo. Nós temos a mídia, né, a rede social, os canais de televisão, e a gente fica vendo como o povo está desesperado, como aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm uma experiência com Deus, elas estão desesperadas, elas estão perdidas, elas estão sem governo, elas não sabem o que fazer. Eu vejo aqui onde eu moro, eu vejo as pessoas comentando, escuto as pessoas aqui quando eu estou na minha varanda aqui, a gente consegue escutar o que acontece na rua, a gente vê o povo. E eu via alguns irmãos, vizinhos meus aqui, que zombavam, vamos falar assim, né? Que zombavam desse malefício que está acontecendo, achavam que não era dessa forma, que era a mídia, as televisões que estavam exagerando, causando medo no povo, mas alguns deles foram contagiados. E a gente vê agora o ar perplexo deles, né? Dessas pessoas que foram contagiadas e que agora estão totalmente confusos, sem norte, sem direção, porque não conhecem a Deus, não sabem o que é que Deus cuida de você, que Deus é que pode superar toda essa pandemia, tudo isso de mal que está acontecendo. Amém? Então, o louvor, ele é uma ferramenta de alegria e vida nova. E vida nova, meus irmãos. O louvor, ele tem essa capacidade. Se você quer ter uma vida de louvor em Deus, se você deseja, eu posso te afirmar que o louvor, ele tem essa capacidade de fazer com que você tenha uma vida nova em Cristo. Porque ele vai nos levando, ele vai nos dando um novo foco de vida, uma nova visão. Ele vai nos fazendo ver a vida de uma forma diferente. Não mais por aquele ângulo pessimista, derrotista, aquele ângulo de murmuração, de que nós somos derrotados e que não tem alegria na nossa vida. Não, mas o louvor nos leva a ver a vida de outra forma, a forma real. Porque essa forma que eu acabei de citar é uma forma mentirosa de ver a vida. É uma forma do homem velho de ver a vida que o Satanás quer nos dar. Que é essa vida que muitas vezes nós vivemos como tal. Nós vivemos como tal por conta do nosso pecado. Mas o louvor, ele tem essa força, essa capacidade
de nos fazer enxergar a vida como Deus a vê. Com o poder de Deus, conhecendo o poder de Deus, conhecendo o amor de Deus, conhecendo a proteção de Deus, conhecendo o zelo de Deus e conhecendo principalmente o amor de Deus que é derramado sobre nós. E como Deus, meus irmãos, cuida de nós. O louvor, ele tem essa capacidade de nos dar essa vida nova. O louvor leva um coração apaixonado, o louvor nos leva até um coração apaixonado por Jesus, por Deus, pela Trindade Santa. Ele nos leva. Quando nós descobrimos o poder do louvor e começamos a louvar a Deus, em qualquer situação da nossa vida, nós começamos a louvar a Deus, o nosso coração vai se apaixonando. Santo Agostinho, ele diz uma frase muito bonita que de vez em quando eu repito nas minhas pregações. Ele diz assim: Senhor, tu me seduzistes e eu me deixei seduzir. Tu me dominastes, tu te tornastes grande demais para mim. Então, Deus seduziu o coração de Agostinho. Deus apaixonou o coração de Agostinho. E Deus quer apaixonar o seu coração hoje. O louvor leva um coração apaixonado, e um coração apaixonado leva a um intenso louvor. A um intenso louvor. Não é um louvor, às vezes, desculpe meus irmãos, não é? Mas a começar por mim. Às vezes a gente está no grupo de oração, na célula comunitária, e o coordenador começa a ministrar aquele louvor, e às vezes a gente embarca nesse louvor de uma forma mecânica, de uma forma simplesmente porque todos estão ali dando palavras de glória, de gratidão ao Senhor, e nós começamos a fazer isso de uma forma mecânica, né? sem estar encarnado em nós aquele louvor. Né? Mas esse coração apaixonado, que foi apaixonado pela vida de louvor, ele nos leva a um louvor intenso. Deus quer nos dar esse louvor intenso. Um louvor encarnado. Um louvor que não é só nas 2 horas do grupo de oração. Que não é só nas 2 horas da célula comunitária. Mas ele é vida em nós. Vida em nós, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas relações com as pessoas, com o mundo. Esse louvor intenso que a paz de Jesus nos dá, esse louvor que é parte essencial do nosso carisma, ele transborda. Ele transborda em quê? Nas tuas palavras, nas tuas conversas. E nós vamos, olha como o louvor ele tem a capacidade de interagir, de agir na nossa vida em vários aspectos. Até na nossa conversa que nós tínhamos antigamente, né, com as pessoas, que às vezes eram conversas frívolas, né, conversas até lícitas, mas frívolas, que não engrandeciam, que não levavam para Deus, conversas não muito cristãs também, né, às vezes nos envolvíamos, porque estávamos no meio, onde isso era o normal, e nós não queríamos ser o ET do grupo, né, queríamos ser igual para não sermos criticados. E nós tínhamos essas conversas frívolas. O louvor, ele coloca em nós, nos nossos lábios, ele coloca em nós as palavras de Deus. A vida de louvor, você vai perceber isso na sua vida. Vai acontecendo em você uma transformação nas tuas relações sociais, nas tuas relações com as pessoas, com os teus vizinhos, com os teus colegas de trabalho, com os próprios irmãos da igreja, porque o louvor ele vai brotar no teu lábio, o Espírito Santo vai colocar na tua mente e vai fazer chegar nos teus lábios as palavras de Deus, as palavras de louvor, as palavras que convertem. E em contrapartida, a murmuração, que é o antônimo do louvor, é o contrário do louvor, a murmuração, enquanto o louvor brota de um coração apaixonado, a murmuração, ela brota de um coração endurecido pelo pecado.
de um coração endurecido pelo pecado. E quem de nós poderá dizer que não tem um coração endurecido pelo pecado? Eu acho que nenhum de nós. Eu acho que todos nós temos um pecado, que a própria palavra de Deus diz que todos somos pecadores e todos temos um coração endurecido por esse pecado que nós precisamos amolecê-lo com louvor. Nós precisamos impregnar o nosso coração com esse louvor. Amém, irmãos? Partilhe um pouco com a pessoa que está do teu lado aí sobre a tua vida de louvor. Como é que estão as tuas relações com as pessoas? Tem sido, as tuas palavras são palavras de louvor que convertem as pessoas? Então, irmãos, retornando, quando nós louvamos, quando o louvor faz parte da nossa vida, quando nós louvamos, nós criamos uma barreira de defesa contra as ciladas do demônio. Essa também é uma propriedade do louvor. O louvor, ele impede que os dardos inflamados do maligno possam atingir a nossa essência, possam atingir a nossa vida e possam nos causar mal. Porque louvor significa ação de Deus, significa glorificar a Deus, significa aderir ao plano de Deus, significa se submeter ao Senhor, ao senhorio de Jesus. Então, é mais do que óbvio que tudo que eu acabei de falar aqui é uma barreira contra a ação maligna, uma barreira contra o mal. Se você sente na sua vida, em alguns momentos da sua vida, você sente, né, as consequências do pecado, as dores do pecado, ali lhe afligindo, lhe oprimindo, é um remédio. Até o remédio é o louvor, irmão. É o louvor. Acontece muitas vezes na nossa vida de nós estarmos ali oprimidos pelo nosso pecado, pela nossa fraqueza, né, pelas tentações, e nós ficamos ali muitas vezes submetidos àquela situação de opressão. É hora de louvor, irmão. Precisamos levantar a bandeira do louvor na nossa vida. E ao louvarmos, a glorificarmos a nosso Deus, nós estamos declarando para as forças do mal. Não só declarando, mas expulsando as forças do mal. Mas estamos declarando para ela que nós somos submetidos ao senhorio de Jesus. Que Deus é o Senhor da nossa vida, que Deus é o nosso Pai, que Deus é o que cuida de nós e que nós só devemos honra, louvor e glória ao Senhor Jesus. Eu recomendo para mais tarde, né, vocês em casa, vocês rezarem com o Salmo 46. O título do Salmo 46 é Realeza Universal de Deus. E é um salmo todo de louvor, né? Todo de louvor. Então é muito bom e importante que você reze com esse salmo. Na Bíblia Ave Maria é o Salmo 46, ok? Vamos lá. Eu estava rezando, né, ontem, fazendo a minha oração pessoal. De repente, Deus me deu uma palavra de ciência que, meu Deus, essa palavra de ciência eu vou carregar para a vida inteira. E eu conversando com a irmã sobre isso, né? Pelo Zap, claro, né? Não estamos podendo conversar presencial. E eu comentei com ela sobre essa palavra de ciência e ela disse: Pereira, você tem que proclamar isso nas suas pregações, você falar dessa palavra de ciência, porque ela não foi dada só para você. É uma palavra que ela vem nos colocar diante de Deus, né? Nos vem nos mostrar a ação de Deus nesse momento tão difícil, né? Então a palavra de ciência dizia assim, o Senhor me dizia assim: o pecado, o nosso pecado é zona de conforto, enquanto a santidade é campo de batalha. Olha só, né? O pecado é zona de conforto, enquanto a santidade é campo de batalha. Campo de batalha.
Então, o que é que o Senhor quis me dizer e dizer para todas as pessoas, para aonde chegarem essa palavra, aonde chegar essa palavra? Né? O Senhor quer dizer que nós estamos vivendo agora uma situação que é consequência do pecado da humanidade. Que é consequência do pecado da humanidade. Que nós vivíamos numa zona de conforto, né? Fazendo o nosso bel prazer, fazendo o que nós queríamos, o que era a nossa vontade, o que a nossa carne ansiava. Né? Vivíamos fazendo, vivíamos buscando essa zona de conforto. E não procuramos descobrir a vontade de Deus para nós. E agora chegou a hora do pagamento. Não é que Deus agora está castigando a humanidade. Castigando a humanidade. Não. Mas São Paulo diz lá em Romanos 6,23, São Paulo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus queridos, agora nós estamos no campo de batalha. Nós agora estamos inseridos. Esse campo que nós rejeitávamos, nós preferimos a zona de conforto do nosso bel prazer, né, da nossa vontade, a zona de conforto da nossa vontade, e não íamos para o campo de batalha, onde íamos lutar contra as forças do mal, pela salvação da humanidade, interceder pelos pecadores, interceder pelos que não conhecem a Deus. Agora nós somos inseridos de qualquer forma. Nós somos colocados. Deus permitiu que isso acontecesse. Né? Então, o Senhor me fala agora, me dá outra palavra, que muitos de nós que estamos ouvindo essa formação, vivíamos nessa zona de conforto. A nossa vidinha, eu ganho o meu salário, eu compro feijão de cada dia, boto na minha panela, 2, 3 vezes na semana eu vou no Shalom, né, faço a minha oraçãozinha, volto, ou vou para a minha pastoral, ou vou para a minha igreja, ou mesmo não sou agregado a nenhuma dimensão da igreja, mas vivo minha vidinha própria, resolvendo minhas coisas. Se eu estou bem, vamos para frente. Né? Não me preocupava com mais nada. Mas o que aconteceu agora? Deus permitiu que nós tivéssemos que sair dessa zona de conforto e nos colocou no campo de batalha. Alguns de nós nem tínhamos o hábito de interceder pelos outros. Não é verdade? Visita teu coração agora e olha lá no teu coração se isso não é verdade. Eu sei que não são todos, né? Mas alguns de nós não tínhamos nem o hábito e nem a intenção de nos preocuparmos com os nossos irmãos, com os outros, como os outros estavam caminhando. E agora Deus permitiu que nós saíssemos dessa zona de conforto e de repente nós fomos dormir na zona de conforto e acordamos no meio do campo de batalha. E é bala para todo lado, meus irmãos, não é verdade? Bala para todo lado. E qual é a tua arma? Qual é a arma que Deus está te dando agora para você sobreviver no campo de batalha e proteger os seus irmãos? Qual é a arma que Deus está te dando? É o louvor. O louvor. A vida de louvor. É essa arma que Deus está... Muitas armas Deus está te dando, mas essa é essencial, irmão. Essa é essencial. A vida de louvor. O louvor, ele é remédio contra muitos males. Contra muitos males. Ele é remédio contra o desassossego. Eu vou dizer a coisa só que está acontecendo hoje. Tá certo? Olha só, né? O que eu vou dizendo aqui você vai identificando com a realidade de hoje, né? O louvor, ele é remédio contra o desassossego, a apatia, a arrogância espiritual, a indiferença a Deus, a angústia. Ele é remédio contra a depressão. Quantas pessoas hoje, né, carregam a depressão e vivem sofrendo esse mal? Algumas pessoas aí têm dito, alguns pregadores, que a depressão é o mal do século. Não sei, mas que causa um grande mal na humanidade, causa.
O louvor é remédio contra a desesperança, contra a insegurança, contra os males físicos, contra os males espirituais e contra os males mentais. Olha, meu irmão, talvez nós nunca tivéssemos meditado sobre isso, sobre a graça que é o louvor na nossa vida. Quando Deus nos chama a viver, quando Ele diz aqui na palavra que foi lida, né? Quando Ele diz, após Deus ministrar a paz, o que aconteceu com os discípulos? Alegraram-se, se encheram de louvor ao Senhor. E aí vai, logo em seguida, se você continuar a ler se você entrar no Atos dos Apóstolos, você vai ver que esses discípulos ficaram tão cheios do Espírito Santo, tão cheios de louvor na sua vida. Não era só um louvor momentâneo, mas era uma vida encarnada, era um louvor encarnado na sua vida. Isso foi tão concreto na vida deles, que São Pedro, a primeira pregação dele, após a manifestação do Espírito na sua vida, se converteram 3.000 pessoas. Se converteram somente com a palavra dele, porque era uma palavra carregada de louvor a Deus. Repleta de louvor, que contagia. Então nós já podemos ver aí, meus irmãos, que o louvor também converte os corações. Também converte. Sabe aquela pessoa que você sempre quis converter, que você sempre teve desejo, né? Deus está me falando agora de uma pessoa entre nós que sempre quis converter uma irmã sua. E essa irmã nunca quis saber de Deus. E Deus está me dando a palavra de ciência que essa pessoa não se converte porque a sua vida não mudou diante dessa irmã, depois de você conhecer a Deus. E a sua vida ainda não é uma vida impregnada de louvor. Pelo contrário, você é uma pessoa que murmura diante das dificuldades da vida. E isso faz com que a sua irmã, mesmo inconscientemente, ela pense assim, se ela, que vive atrás de Jesus, vive murmurando por aí, reclamando da vida, por que eu quero ter essa vida que ela tem aí? Não quero. Então você mesmo não dá testemunho. Mas você precisa encher a sua vida de louvor, para que a sua irmã, não só ela, mas todas as pessoas com quem você convive, possam olhar para você e digam assim, como disseram na igreja primitiva com os apóstolos, vejam como eles se amam. Será que as pessoas dizem isso para você? Veja como ele é uma pessoa de Deus, veja como ele é uma pessoa de paz, veja como ele é uma pessoa alegre, veja como ele é uma pessoa de louvor e não uma pessoa de murmuração. Então, olhe para a sua vida. A tua vida hoje é uma vida de murmuração ou uma vida de louvor a Deus? O louvor, ele converte todas as pessoas que você deseja atingir, levar para Deus, precisam ser impregnadas pelo louvor brotando de você. De você, meu querido, minha querida. Já estou terminando aqui, nosso tempo é pouco, né? Então, como é que você pode preparar o seu coração pelo louvor? Porque no início a gente fica meio, eu quero louvar a Deus. Mas como? Como acontece isso? Aí Deus nos deu os meios. Os meios são vários, né? São vários. Para cada um Deus vai suscitando no coração. Mas eu poderia apontar aqui. Nós podemos preparar o nosso coração pela palavra de Deus. Desculpe. O estudo da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, ela nos encharca de louvor. Porque a palavra de Deus é impregnada de louvor. Todos os santos, todos os apóstolos, todos os mártires tinham uma vida impregnada de louvor. Outro meio é a intimidade na oração. Você é íntima de Deus, você é íntimo de Deus, você conversa com Deus, você tem o seu momento de oração com Deus, você reserva uma parte do seu tempo para Deus. É aí que o Espírito Santo vai impregnando a sua vida de louvor. Pela Eucaristia também, no momento nós estamos privados da Eucaristia sacramental, mas podemos receber a Eucaristia espiritual.
né? Pelo desejo do nosso coração. Também precisamos nos confessar, ter uma vida de... no momento não podemos ir ao sacerdote, mas podemos fazer um momento de uma profunda contrição diante de Deus. O Papa Francisco nos ensinou isso, a termos uma contrição diante de Deus, a nos colocarmos e nos prostrarmos diante de Deus e apresentarmos as nossas fraquezas, os nossos pecados e pedirmos a clemência ao Senhor, né? E o Senhor vai impregnar, além do perdão que o Senhor nos dará, o Senhor vai impregnar o seu coração de louvor, de agradecimento, de gratidão a Deus, de louvor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu perdão. O perdão de Deus nos leva ao louvor. Nos leva ao louvor. É uma consequência natural de você que se sentir perdoado, acolhido por Deus, colocado no colo de Deus. É uma consequência natural você se encher de louvor e transbordar esse louvor na sua vida. Outro meio de preparar o seu coração é através de Maria. Olha aí, Maria, a louvante. Vá lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 55. Eu gostaria de meditar com você agora essa palavra, mas o tempo não permite. Magnífica, onde Maria... É o hino de louvor, é o Magnífica. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55. Maria transborda esse louvor que eu falei até agora. É esse louvor. Maria era cheia de gratidão a Deus. Era cheia de amor a Deus. Ela sentia na sua vida. Ela provava, ela teve a experiência com o amor de Deus em vida. Desde a sua geração, desde a sua gestação, Maria já foi impregnada, já foi gestada, impregnada do amor de Deus, impregnada de louvor. E ela transborda isso nesse hino do Magnífica, né? Você precisa, meu irmão, você precisa. É um ordenamento de Deus para você agora. Você rezar com Magnífica, ok? Outra coisa importante, e o último, né, também, o meio de nós prepararmos o nosso coração para o louvor, são as pregações, as formações como essa agora, não é? Que eu estou dando e outros irmãos têm dado por aí, e muitos vão dar por aí, não é? Hoje mesmo eu ainda vou pregar sobre vida de louvor para outro segmento, para outro grupo, para outro público, né? E todos os pregadores, todos nós estamos sendo muito solicitados. Olha bem o que eu vou dizer agora. Todos nós estamos sendo muito chamados a pregar sobre a vida de louvor. Por quê? Porque é o momento, meus filhos, é o momento. Deus quer fazer no teu coração, da tua vida, uma vida de louvor. Dessa vida de louvor, todas as outras coisas irão acontecendo. Todas as outras coisas irão acontecer. Toda a obra de Deus irá acontecer a partir dessa vida de louvor. A partir dessa vida de louvor. Então, através dessa pregação, meu irmão, deixe o Espírito, nós vamos já fazer uma pequena oração, porque eu já estou encerrando aqui, né? O louvor nos tira do nosso egoísmo, aquele fechamento em nós mesmos, acharmos que tudo é para nós, é para o nosso benefício próprio. O louvor, ele nos faz desejarmos, nós abrirmos mão desse nosso egoísmo, da nossa mediocridade, e irmos em direção ao nosso irmão, ao pobre. Você ama o pobre, a comunidade Shalom está fazendo uma grande campanha aí, né? De amor ao pobre, né? Então, nós temos que sair de nós em direção ao pobre, nesse tempo por excelência. O pobre é o que mais sofre nesse momento. Nós precisamos ir em direção ao nosso irmão. O louvor, ele nos prepara para a luta que há de vir, né? Que já estamos no campo de batalha, né? Mas a luta continua, meus queridos. E, para a glória de Deus, se Deus quiser, essa pandemia vai passar logo, né? Mas a pandemia passa, mas a luta continua, meu querido. A luta, a outra pandemia, a pandemia espiritual
que gera no que a maior de todas as pandemias, não é o coronavírus a maior das pandemias. A maior das pandemias tem outro nome, se chama pecado. Pecado. E esse não vai passar em 2, 3 meses. Não é? Então nós vamos continuar no campo de batalha e precisamos estar com essa vida impregnada do louvor para sermos soldados valentes, soldados de trincheira, soldados de frente, combatendo essa terrível pandemia do pecado na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Então vamos fazer uma oração agora. Eu acho que já que Deus tinha para falar para vocês através desse servo, Deus já falou. Então agora só resta deixar que Deus agora faça isso acontecer. Feche os teus olhos e vamos fazer essa pequena oração, pedindo essa graça a Deus. Senhor, eu quero te pedir nesse instante, Senhor, pela graça do teu louvor, Senhor, queremos pedir a ti, Senhor, impregna, Senhor, o nosso coração de louvor. Enche o nosso coração de louvor. Faz com que o teu louvor, Senhor, esteja saturando o nosso coração e transborde, saturando a tal ponto o nosso coração e a nossa vida, Senhor, que ele transborde no nosso dia, no nosso cotidiano, nas nossas relações com as pessoas. Nós precisamos, Senhor, nesse tempo da batalha, Senhor, nós precisamos levar essa paz, esse shalom do Pai, precisamos levar para os irmãos, Senhor. Nós precisamos contagiar as pessoas, Senhor, do jeito que esse vírus está contagiando todas as pessoas aí, Senhor. Nós temos que usar o remédio, nós temos que contagiar as pessoas com o teu louvor, Senhor. Enche o nosso coração de louvor, enche os nossos lábios de louvor, enche a nossa vida de louvor. Jesus Cristo, tu que és o Deus do louvor, Senhor. Tu que és o Deus que cuida de nós, que zela por nós, Senhor. Nos dá essa graça, Senhor. Tira de nós toda murmuração, caia por terra, em nome de Jesus. Eu ministro agora sobre você, Senhor, a graça de Deus, o poder de Deus, o shalom do Pai, a paz de Jesus, Senhor, e expulso de você, pelo sangue de Jesus, todo espírito de murmuração caia por terra agora. Nenhum espírito mais tem poder sobre a sua vida, Senhor. Nenhum espírito do mal. Somente o Espírito Santo, o espírito de louvor, o espírito de gratidão, o espírito de amor ao nosso Deus, ao nosso Senhor, por tudo que Ele tem feito, Senhor. E peço a Jesus agora, te peço, Senhor, nesse instante, Senhor, nos dá a capacidade, como Tu enviou, Senhor, os discípulos de 2 em 2, Senhor, pregando a Tua palavra, Senhor, pelo mundo, Senhor. Nós somos agora, Senhor, enviados por Ti, Senhor, para pregar o Teu louvor, uma vida de louvor, de gratidão e oferta de vida a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos e agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Queremos Te dar glória, Te dar graças, glorificar a Ti, Senhor, por tudo que Tu tem feito na nossa vida. Muito obrigado, nosso Deus, nosso Senhor, nossa vida, nosso tudo. Graças sejam dadas a Ti, Senhor. Por intercessão de nossa Mãezinha Santíssima, nós queremos ser pessoas orantes, pessoas louvantes, Senhor. Pessoas prostradas diante de Ti, de mãos erguidas, Senhor, Te louvando e agradecendo. A igreja levanta as mãos para Ti, Senhor, suplicando a Ti, Senhor, a graça do louvor. A comunidade Shalom levanta os braços para Ti, Senhor, suplicando a graça do louvor, Senhor. A humanidade levanta os braços para Ti, Senhor, suplicando a graça do louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.